Boa noite a todos. A farsa do Paraguai. Tá, não é uma crítica ao Paraguai, tá? É um país excelente para se morar, principalmente por conta da questão do porte de arma e a facilidade para comprar arma, tudo mais. A questão da terra, do povo paraguai. Mas o que está acontecendo é o seguinte, estão vendendo a ideia de que o Paraguai vai ser a nova Suíça da América Latina. Então tem muitas empresas migrando para o Paraguai, tarará. Deixa eu explicar algo para vocês sobre a industrialização que ninguém lhe conta. Os países ricos de verdade não são os países industrializados, são os países agrícolas, porque eles fabricam dinheiro. Mas como assim? Eles fabricam dinheiro? Eles são país. Foi uma coisa que bateu na mesa aqui. Eles fabricam dinheiro? Como assim? Eles são países pobres, tarará, tarará. Deixa eu explicar para você. Se você tem dois carneiros, uma fêmea e um macho, e eles se reproduzem, nascem novos carneiros. Aquela carne vai poder ser vendida, tá certo? E eles vão se multiplicando, sua fortuna vai aumentando. A mesma coisa com a plantação e tudo mais. Você cria dinheiro. País subdesenvolvido, agrícola, cria dinheiro. País industrializado, tipo a China, pega dinheiro emprestado com credores internacionais para desenvolver a sua indústria, para vender manufaturas baratas e depois ela tem um pouquinho de desenvolvimento e aí tem uma disruptura tecnológica e aquela tecnologia se torna ultrapassada e ela fica com uma dívida gigantesca para pagar, entendeu? O que vai acontecer com o Paraguai? A mesma coisa, a Lupo está indo para lá, um monte de empresas está indo para lá, está industrializando e tal. Durante um pequeno período de tempo, vai melhorar muito a vida da classe média paraguaia. Você vai ver uma melhora nas casas, nos carros, tal, na qualidade de vida, tal. Mas a conta depois chega, assim como chegou para o Brasil. Você pega o Brasil de 1980 e você pega o Brasil de 1981, quando a crise começa, e depois tem aquele acordo dos militares para criar a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que nada mais, nada menos foi do que para manter tudo da maneira com que estava, entendeu? Porque essa esquerda que está aí, graças ao bom Deus, ela está aí para que não exista outra esquerda. Então, eu lhe digo o seguinte, o Paraguai é bom, assim como a Argentina é boa, assim como Santa Catarina é bom, desde que você vai morar no interior desses estados, desses países, você vai construir uma família e você não vai depender da renda desses países ou do estado em si, se for um estado brasileiro. As pessoas vendem essa ilusão de que, olha, vai dar certo, vai desenvolver, vai... Não vai, tá? Não vai. Pega São Paulo, olha, São Paulo, 1930, bombando, arquitetura, tal, imigrantes, tudo mais. Aí depois acabou a guerra, acabou São Paulo. É a mesma coisa. Essas empresas estão indo para o Paraguai, elas vão arrecadar dinheiro, tudo bonitinho, tal, vão ganhar bastante dinheiro, vão criar riqueza para o país. Aí mais para frente, o Brasil vai lá e faz uma reforma tributária mais competitiva. Sabe o que ela faz? Ela tira todo o investimento do país, inclusive os ganhos. E aí o país fica numa situação deletéria, que foi o que aconteceu com o Brasil no período da hiperinflação. As pessoas pensam que a hiperinflação do Brasil foi por imprimir dinheiro, mas foi por imprimir dinheiro por conta da expansão monetária, que havia fluxos e fluxos de poupanças inglesas e aposentados sendo emprestados para o Brasil para construir obras faraônicas, Ponte Rio-Niterói, que eu não sei para que serve aquela merda, Itaipu ainda foi positivo, e outras obras faraônicas com o dinheiro da aposentadoria desse pessoal. Só que chega uma hora que você tem que pagar o lucro desse pessoal e esse dinheiro sai. Quando esse dinheiro sai, tem mais papel impresso do que reserva, e é o período da hiperinflação. Então vai acontecer a mesma coisa com o Paraguai. Quem vai sobreviver a essa hiperinflação? Quem está investindo em terra, quem está investindo em imóveis, quem tem uma renda fora do país e tudo mais, essas pessoas vão se beneficiar demais. Porque todo país com hiperinflação, quando você é intelectualmente pensante, você se torna rico. Quem se lasca é o povão burro, entendeu? O povão burro vai se lascar sempre, porque ele busca o passageiro. Existe dois tipos de dívida, tá? Vou explicar para você porque eu sou uma pessoa endividada. Então, existe dois tipos de dívida. Existe aquela dívida que você contrai pensando a longo prazo.
E tem aquela dívida que você contrai por impulso. Então, o sujeito A tem um empréstimo que ele vai pagar em 15 meses. E o sujeito B também tem um empréstimo que ele vai pagar em 15 meses. Aí você fala, os dois sujeitos estão endividados igual? Não. O sujeito A comprou um novo armário para a cozinha dele. E o sujeito B comprou um iPhone. Tá certo? Quando, por conta da inflação, da expansão monetária e tudo mais, quando o sujeito do armário começar a terminar de pagar o armário dele, ele vai ficar livre da dívida e ele vai economizar no futuro, porque armário, geladeira, fogão, você não troca isso com frequência, você usa até acabar. Já o sujeito do iPhone, ele vai ter uma dívida grande para pagar e um produto que já não vale mais nada, porque todo setembro a Apple lança um novo produto. Esse é o modus operandi do Brasil. Se você for ordinário, se você for esperto, se você for inteligente, você dribla o sistema brasileiro, você vai ser muito feliz. Então, no período da nossa juventude, nós temos que nos endividar para comprar móveis, eletrodomésticos duráveis, tal, e assim por diante. Depois um carrinho mais ou menos e tal. Quando chega na nossa velhice, se nós tivermos a chance, nós compramos uma casa, uma residência, nós não vamos ter mais que gastar com essas coisas pueris. Então, no final da sua velhice, a sua aposentadoria vai ser só para comprar remédio, para pagar água e luz e fazer uma complementação na compra, porque a maioria dos brasileiros continuam trabalhando depois da aposentadoria. Ou você se prepara também e já vai fazendo uma renda mais jovem para quando você ficar velho. Mas o que o brasileiro comum faz? Ele ostenta, ele brinca de dublê de rico, e aí ele chega na velhice, morando em uma casa de Coab, nada contra quem mora em casa de Coab, tá certo? Morando em uma casa de Coab, triste, rabugento, numa cadeira de área, falando mal do parente que acabou de trocar de carro de novo. O fulano não para de trocar de carro, mas por quê? Porque ele se preparou para trocar de carro. Na velhice, enquanto você estava indo pra festa, fazendo churrasco, comprando lanche, aquele fulano tava sofrendo, tava juntando dinheiro, tava pagando prestação, tava comprando tijolo, tava pagando terreno, ele tava pensando no futuro dele. Então essa ideia que passa a classe média brasileira, o povo brasileiro não pode se endividar. Eles não querem que se endivida porque eles não são inteligentes o suficiente para manter o patrimônio que foi construído na maioria das vezes por herança. Porque quem constrói sofre, dá valor do que tem, e quem recebe não dá. E aí eles têm medo, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde eles vão perder aquilo. Agora, quem constrói ao longo prazo, quem sofre para ter aquilo, você está entendendo? Ele dá valor ao seu dinheiro. Dê valor ao seu dinheiro. Não seja como 99% dos escravos brasileiros. Seja 1% feliz, 1% livre. Eu estou sofrendo agora, não sofrendo porque sofrimento é relativo. Eu passo privações programadas agora para que na minha velhice, mesmo se o país entre em inflação, se ele quebre, se ele der uma guerra civil, o que quer que seja, eu teria uma velhice tranquila. Entendeu? É assim que você vive. Todo o eletrônico é obsolescência programada, ele é feito para ser jogado fora. Já uma boa mesa de madeira ficará por gerações. Pegue o exemplo dos ricos tradicionalistas. Quando um novo rico quer fazer alguma graça com a cara dele, ele responde o seguinte: ele comprou os próprios móveis. Entendeu? O que essa frase quer dizer? Essa pessoa gasta dinheiro à toa. Quando você chega na casa de um rico e ele tem uma cadeira Luiz XVI, você fala uma cadeira de 16 mil reais. Hoje custa isso, mas quando o parente dele comprou há 2 gerações atrás, era apenas uma cadeira. É assim que você hackeia o sistema. Para que essa ideia de brasileiro de ficar trocando móvel pela estação, de comprar móvel de MDF, móvel de papelão, você está jogando o fruto do seu suor no lixo. Lembra da Bíblia? O fruto do seu suor será roubado. Você está roubando o fruto do seu suor e dando para outra pessoa. Tenha parcimônia. Não estou falando que não vou comprar MDF. Compra desde que você saiba que você não vai mudar. A partir do momento que você tem sua casa, você pode comprar. Agora nós que não temos a nossa casa própria ainda, nós temos que pensar nos móveis que compramos. Olha, se eu mudar para uma casa menor,
olha, se eu for mudar, como é que eu levo essa mudança sem danificar? São essas pequenas coisas que a maioria não pensa. Aí vai fazer uma mudança, perde tudo o que conquistou. Entendeu? O hack do sistema é: tenha virtude. Sem virtude não há liberdade e a virtude é uma humildade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, indique para os amigos e se inscreva nesse canal. E procure aqui que tem mais vídeos que pode ser interessante para você. Uma boa noite a todos.